Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, nós aqui do canal Direito Tem que Prevalecer, em nome de todos os bacharéis em Direito e nossos familiares, vemos aqui agradecer pelo seu pronunciamento em relação aos exames de ordem. E gostaríamos também de relembrar a todos os brasileiros que isso não é uma coisa de hoje, de Vossa Excelência. Então, para isso, eu preparei aqui algumas declarações em relação ao exame de ordem. Não podemos admitir que para ser advogado temos que fazer um novo concurso. Nós devemos realmente derrubar as paredes da ordem. São paredes blindadas. E se está blindada, porque tem um cofre lá dentro. E o concurso, no meu entender, é o meio para isso. Ditadura é o que a ordem faz hoje em dia. Se no passado existiram alguns atos de força, hoje é a força da grana. A ordem deveria se filiar à CUT. A ordem deveria realmente tirar a máscara e se filiar à CUT. Não é porque uma coisa é constitucional, tem que ser mantida. As constituições mudam. E o momento é mais do que oportuno para discutir isso aqui. Porque o câncer do concurso está com metástase. Está querendo entrar na medicina, está querendo entrar também, fazer concurso aqui para as outras áreas de maneira geral. E eu acho que o momento é esse. Extirpar essa questão destes concursos que vão contaminar os demais trabalhadores do nosso país. Aqueles que concluem um curso depois de muito sacrifício. Somos contra o exame da ordem. Não pode os nossos bacharéis continuarem sendo boys de luxo em escritórios de advocacia. Eles têm direito a trabalhar. Não pode aqui os bacharéis de direito continuarem sendo boys de luxo de advogado, de escritório de advocacia. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa guerra um dia, que a OAB ela não pode continuar escravizando os bacharéis que depois de 5 anos, que parece que para a OAB interessa a formação, né, sem qualquer participação deles em alguns cursos que porventura não sejam tão bons, não sejam tão bons, né, eles continuarem explorando vocês. Nós não podemos formar jovens no Brasil, 5 anos no caso dos bacharéis em Direito, e depois submetê-los a serem advogados de luxo de escritório de advocacia. De advogado de luxo não, boys de luxo e advogados de escritório de advocacia. Senhor presidente, eu queria, além de externar o meu agradecimento a tudo que Vossa Excelência tem feito ao povo brasileiro e a nós, bacharéis em Direito, em relação ao exame de ordem, me colocar à disposição do senhor como prova viva de que esse exame de ordem, em primeiro lugar, é fraudulento, que há um conluio entre a FGV e o Conselho Federal. O Conselho Federal não devia estar falando de Vossa Excelência, não devia estar dizendo que vai fiscalizar ou acompanhar o seu governo. E não devia também tentar querer rebater o seu pronunciamento contra o exame de ordem, querendo lhe dizer que o exame é feito para aferir qualidade do ensino de direito. O exame, presidente, como o senhor bem sabe, é um caça-níqueis. Agora em maio, quando eu estive no Conselho Federal, tenho isso gravado, um dos representantes do Conselho Federal disse com todas as letras: o contrato com a FGV é de bilhões. Isso para tentar me convencer de que a ilegalidade que cometeram comigo, no julgamento que está para acontecer lá dentro, está na mão do relator. Um dos princípios que tem que ser avaliado é o da conveniência. Você acredita nisso, senhor presidente? Não é a ética, não é a moral. Tem que haver uma CPI, senhor presidente, no contrato do Conselho Federal e a FGV. Tem que abrir esse cofre. Cofre que tem a senha de entidade sui generis. Eu queria deixar claro para Vossa Excelência que o canal Direito Tem que Prevalecer lançou o caso OAB-FGV Exame de Ordem 2010.2, e lá nós temos 2 vídeos que gostaria muito que Vossa Excelência tomasse conhecimento.
Um deles é a novela criada pela FGV e seus autores, Pedro Fraga e Ricardo Simes. O senhor deveria só assistir um pedaço dele. Mas não deixe de assistir, senhor presidente. Vergonha nacional! O conluio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a FGV. A prova da litigância de má-fé. E, Excelência, no próximo vídeo vai voltar o Vergonha Nacional. O conluio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a FGV. O conluio continua. Onde eu vou apresentar, em síntese, tudo o que eu acabei de dizer sobre o que aconteceu nesse ano. Eu estive no Conselho Federal e agora estou com provas documentais de que a FGV manda no Conselho Federal. Até um final de vídeo, para todos ficarem sabendo, recebi um desafio se eu faria uma prova no Conselho Federal aplicada pelo Conselho Federal. É óbvio, aceitei na hora. E aí me aparece o gerente da Comissão dos Exames de Ordem e diz para um dos membros da comissão, um dos advogados um dos conselheiros que julga os cursos de direito, e disse para ele: data venha, com todo respeito, o contrato da FGV com o Conselho Federal não permite que o Conselho Federal aplique prova nele. E aí foi que veio aquela pérola do contrato de bilhões. Assim, senhor presidente, já está mais do que na hora de se quebrar esse cofre. Conselho Federal, eu estava esperando, né, a decisão dos senhores, já que o meu processo, depois de toda a forma que a FGV conseguiu engavetar o meu pedido de afastamento, não bastaram os 6 anos e meio. Aí eu vou lá em setembro do ano passado, passagem, meus filhos que sofrem em casa aguardando a minha viagem. Vou lá, me recebe a Comissão dos Exames de Ordem. Boazinha! Até gente de direitos humanos tinham lá. E aí eu falo sobre o meu pedido de afastamento da FGV baseado nas provas que estão aí nos vídeos. Detalhe, senhor presidente, eu mandei esses vídeos para todas as seccionais do país. A novela criada pela FGV foi mostrada para todos os presidentes e seccionais da OAB do país. E nada aconteceu. Mas voltando para minha estadia lá em setembro, me disseram que perderam o meu pedido, que não estava, que eu fizesse um outro. Aí, o que eu faço? Venho, preparo toda a papelada e dou entrada no Conselho Federal em dezembro, 14 de dezembro de 2017. Senhor presidente, venho para Manaus, estou em Manaus e passa janeiro, fevereiro, março, abril. Eu digo, não, agora, com tudo que foi mostrado, os vídeos como estão demonstrados, eles vão fazer alguma coisa. Resolvo em maio ir lá. Chego em maio, eles corre para lá, corre para cá, vamos enganar esse cego, esse deficiente visual. Ele deve ser doido também, ou surdo. Pois sim, excelência, eu estive lá no protocolo e perguntei: aonde está o meu processo? Está na Comissão do Exame de Ordem. Vou na Comissão do Exame de Ordem. Fui para a mão do coordenador. Está parado com ele lá. Mas andou, fez acontecer. Perguntei isso. Eu estava acostumado, excelência, de que eu passava pouco tempo lá. E aí, eu resolvo passar quase um mês
em Brasília. E o que eu descobri? O meu processo tinha sido engavetado. Desde dezembro não saiu, não se moveu para nada. Só se movimentou depois que eu cheguei. E tentaram me enganar, dizendo que estava na mão de um, na mão do outro. Aí como eu fui na vice-presidência, como eu procurei falar com todo mundo, levei advogado, doutor Igor. E nós conseguimos, pelo menos, ver o processo fisicamente. Só que, senhor presidente, esses processos só andou a partir de maio. E hoje eu tenho prova documental porque eles me mandaram o processo administrativo, onde está lá que esse processo só se movimentou em maio, detalhe, a partir do momento que eu cheguei lá. Isso realmente me causa muita revolta. Eu sei que esse processo está na mão do relator. Eu acredito ainda nos conselheiros federais da OAB. Acredito que aparentemente a vice-presidência e a presidência dessa atual diretoria não foi elas que pararam o meu processo. Esse processo ficou parado na Comissão de Exame de Ordem, que deveria ajudar os bacharéis, que estão lá para tirar as dúvidas dos bacharéis. E, na verdade, estão a serviço da FGV. Deve ser por cortesia, por bondade. Eles são pessoas boas com a FGV. Outro ponto importante que eu quero deixar à sua disposição, Excelência, é que gostaria que a OAB explicasse como é que um bacharel em Direito, reprovado no exame de ordem, consegue vencer num processo trabalhista, não aprovado no exame de ordem. Assim, mas uma discrepância bem grande. Vamos imaginar que esse bacharel tenha 700 processos na Justiça do Trabalho, com 98% de êxito. Vamos imaginar um exemplo de processo. 6 aprovados no exame de ordem, assinam uma peça de R$330 mil. E aí a empresa, por questão de condições financeiras, contrata um bacharel em Direito, que faz a contestação, que faz a defesa, e o resultado do processo, esse processo termina em R$6 mil de acordo. Detalhe, os aprovados no exame de ordem esquecem de constar no acordo as guias do seguro-desemprego para aquele reclamante, que sonhou outra hora com 300 mil, ganha 6. O que prova o exame de ordem mesmo, Excelência? Isso tudo eu vou mostrar no próximo caso, bacharéis de Direito versus exame de ordem. Gostaria muito que quando esse caso for ao ar, a gente não tenha mais que mostrar essa discrepância toda, porque realmente o que as pessoas não veem é que o exame de ordem não prova nada, senhores. Hoje os advogados costumam dizer, vão estudar. Eu queria que vocês fizessem prova com 20% de divisão e tirassem a nota que eu tirei, sem as condições que a lei te estabelecia, que no meu caso era ter direito a uma prova com fontes grandes. E aí, além de não ter tido direito a isso, você vai lá, faz a prova, tira uma nota muito maior que uma pessoa normal, proporcionalmente à tua dificuldade. E vem aí as duas instituições que se vangloriam. Conselho Federal, defensora dos direitos humanos. FGV, a história dela se confunde com a do país. E do outro lado, um bacharel de Direito, lá do Amazonas, deficiente visual. E aí você verifica que essas duas instituições entram em conluio, forjam história, enganam o Ministério Público e tentam te transformar numa pessoa incapaz, reprovada no exame de ordem. Eu queria saber se vocês que passaram, porque a prova foi perfeita, se vocês iam passar 8 anos lutando
contra o Conselho Federal ou contra a FGV? Ou se acovardariam? Quando eu comecei essa luta, senhor presidente, me disseram que eu poderia morrer, porque eu estava mexendo com a FGV, estava mexendo com gente grande. Eu costumo dizer para os meus filhos, para minha família, que eu morro todo dia quando não consigo exercer a minha profissão. Profissão que o meu pai, como promotor de justiça, exerceu. Então, senhor presidente, de novo, a minha gratidão por tudo que o senhor fez pelos brasileiros, em especial aos bacharéis de direitos e aos familiares. Quando eu digo o que o senhor fez, é a coragem que o senhor teve antes de enfrentar o Conselho Federal. É dizer que lá tem um cofre, e repito, a senha, entidade sui generis, não presta conta. O exame de ordem não serve para aferir o curso de direito, não. É caça-níqueis. O contrato é de bilhões. Venham dizer que eu estou mentindo agora. Façam qualquer coisa. Senhor presidente, eles têm que ficar calados. Eu já disse num texto agora que eu publiquei que o silêncio deles é ensurdecedor. Porque o silêncio, para o Conselho Federal, inclusive, serve para processo de impeachment. Quando fazem alguma acusação contra qualquer membro do Ministério Público, contra presidente, contra juiz, se ele não se manifestar, já é um sinônimo de que ele está errado. Aí o Conselho Federal age. O Conselho Federal entra como defensor da moral e da ética. Mas quando o próprio Conselho Federal fica calado, eu sempre me vem uma pergunta: existe CNJ para o Ministério Público? Existe CNJ para a magistratura? E a OAB, senhores? Quem fiscaliza a OAB? Eles, no meu processo, cometeram litigância de má-fé. Eu disse que eles estão em conluio com a FGV. Se eles são essa coisa toda tão linda, se o exame de ordem, sabe, não foi feito só para aferir os cursos de direito, por que não me processaram por calúnia, difamação? Porque a verdade, senhores, está comigo. Eles só conseguiram me calar porque nem o meio de comunicação, nem o jornal ia divulgar ou mostrar as provas que eu tenho. Espero que Vossa Excelência consiga acabar com essa questão do exame de ordem. Espero que a entidade, o Conselho Federal, se torne uma entidade muito mais forte, com tantos filiados que vão ter. Mas assim, os advogados, os bons advogados, estão nem aí, estão preocupados se vai entrar 100 mil, 150 mil advogados no mercado. Tem muito espaço para trabalhar. O interior todo do país, às vezes não se tem um advogado lá. Será que não tem espaço para nós todos trabalhar? O mercado é que vai fazer a separação do bom ou do mau profissional. De que vocês têm medo? De parar a questão dos cursinhos, a taxa, o contrato de bilhões com a FGV? É disso que vocês têm medo? E aí ficam atacando o presidente Jair Bolsonaro? Senhores, como diz o presidente, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um grande abraço a todos e parabéns, presidente. Tamo junto. E não esqueçam, o direito tem que prevalecer. Esta é minha bandeira, meu nome, Walter. Caminhando